Então, vamos serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos materiais e agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade presente nos trabalhos dessa noite, a oportunidade que está nos dando de aprender com os ensinamentos do Mestre Jesus e tenhamos a sabedoria para colocar em prática esses ensinamentos diante dos desafios da vida, no nosso aprimoramento espiritual e no auxílio ao próximo. Gratos que somos, damos iniciada a oratória dessa noite, coração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, porque teu é o reino, o esplendor e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema da parábola desta noite é a parábola do semeador. Antes de nós fazermos a leitura da parábola, convém a gente dizer o que significa parábola. Parábola, na verdade, é uma história curtinha que tem no seu resumo um ensinamento. E Jesus utilizava muito desse recurso. Ele contava pequenas histórias, utilizando situações rotineiras do dia a dia do povo judeu, para que esses ensinamentos fossem melhor compreendidos e de fácil memorização, já que ele não escrevia. Não escrevia porque não podia escrever, mas não deixou nada escrito. Qual foi o objetivo da parábola do semeador? Refletirmos em que grau que está a nossa semeadura e buscarmos a essência de cada semente que Deus plantou dentro de nós. A semente seria o quê? As nossas virtudes. E a terra? O nosso estado intelectual e moral. Então, vamos à leitura da parábola. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis aí o que saiu, o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Jesus, então, começa a parábola dizendo que o semeador saiu a semear. Ou seja, o semeador, ele não contratou uma pessoa, um terceiro, para lançar as sementes. Ele saiu da condição de inércia dele, o que significa? Ele arregaçou as mangas e se pôs na condição de quem está à procura de evoluir. Ou seja, se nós aceitamos o Evangelho de Jesus e reconhecemos a necessidade de sermos pessoas melhores, de encontrar a paz, a plenitude, precisamos ter um olhar não apenas para si próprio, mas também para o próximo. Temos que praticar a caridade sem limites, auxiliando, amparando, consolando, instruindo. Isso é semear. E esse dever espiritual abrange todas as posições sociais. Todos podem e devem semear, tanto o pobre como o rico. Quando que a gente vai semear?
Em que momento semear? Quando nos acharmos preparados? Não. Não precisamos procurar a melhor hora, o melhor momento. A melhor hora de semear é agora, é no hoje. Nem sempre, como iremos ver na parábola, o terreno se frutificará. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que há uma variedade de espíritos, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns mais propensos à caridade, à fraternidade, ao bem, outros mais propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, aos prazeres imediatos. Mas isso não será um problema daquele que semeou, porque a semente, ela é boa, e é a mesma para todos. Continuando, então, Jesus diz que o semeador, quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Qual é a característica da estrada? É ter um solo árido, duro. Tudo que você jogar sobre esse solo não irá penetrar. Isso significa que, apesar de Jesus ter lançado suas sementes de amor, o seu evangelho para alguns não passou de letra morta. Eles não compreendem. Tem pessoas que não compreendem os seus ensinamentos e também não têm interesse em compreender, porque o que importa é o aqui e agora. Eles não são indiferentes a esses ensinamentos. A dor do próximo não toca o coração, porque são mais egoístas, orgulhosos, apegados aos bens terrenos, ao prazer imediato, ao aqui e agora. Os ensinamentos de Jesus, que são as sementes de amor, não chegam, então, a produzir frutos. Por quê? Elas não chegam a germinar. Continuando, Jesus diz que outra parte das sementes caíram sobre o pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol a queimou. E porque não tinha raiz, se secou. Não sei se alguém já andou num terreno com pedregulho. É difícil de caminhar, porque o terreno é formado de pedras irregulares, umas pequenas, umas grandes. Então a gente caminha com muita dificuldade, para não virar o pé, não torcer o pé. Pois bem, nesse caso, as sementes caíram sobre o pedregulho, ou seja, quando nós deparamos com as dificuldades, as preocupações, o sofrimento, a gente se abate e nada nos consola. As virtudes perdem a força diante do sofrimento. Nos abatemos e a caridade que deveríamos fazer para si e para o outro, nós não conseguimos. Ninguém consegue dar o que não produz dentro de si. E por que isso acontece? Porque muitos de nós aceitam com alegria todos os ensinamentos do Mestre. Porém, quando essa aceitação é feita por impulso, não deixamos as sementes do amor da caridade criar raízes profundas dentro de nós. Aí chega o sofrimento e a gente tomba como a árvore. Quantas pessoas frequentam as igrejas, os centros espíritas, vão em reuniões ouvir as palestras, acho tudo lindo, maravilhoso, mas não deixam toda essa aprendizagem se aprofundar dentro de si, não internalizam o que aprendem, são meros ouvintes, sabem tudo de cor,
mas diante do sofrimento elas parecem que desaparecem. Por isso é tão importante o exercício, a prática da caridade consigo e com o próximo. É só assim que nós conseguimos fortalecer as virtudes. Continuando, Jesus diz que outra semente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e eles a afogaram. Quais são esses espinhos? Nossas imperfeições. Orgulho, vaidade, egoísmo, intolerância. Sentimentos que a gente faz questão de ignorar. Sabe que tem, mas não quer lidar com eles. Daí essas imperfeições crescem, tomam força e contaminam as nossas melhores qualidades, as nossas virtudes. Exemplo, por exemplo, alguém contratar uma pessoa, deixar de contratar uma pessoa, por exemplo, porque ela é negra. Ela vai ter que atender o público, mas ela é uma pessoa tão boa, né? Pois é, não tão boa assim. Nosso terreno interior está sendo adubado com bons sentimentos. Essa reflexão nós temos que fazer. As sementes, elas são boas. Deus é infinitamente bom e misericordioso conosco. Então, quando Ele nos criou, Ele alimentou o nosso espírito com sementes boas e iguais para todos. Mas será que nós estamos adubando com amor? Ou nós estamos deixando que os espinhos cresçam? Que as imperfeições afoguem essas virtudes que Ele deixou em nós? Como faz a larva na parreira, que vai corroendo as folhas do parreirão. Por isso é tão importante nós fazermos o autoconhecimento, educar os nossos sentimentos, colocar em prática tudo o que nós aprendemos. Não sermos, assim, meros espectadores, ouvintes. É importante nós fortalecermos essas nossas raízes, essas nossas virtudes. Por fim, Jesus diz: outra semente, enfim, caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Que exemplos nós podemos citar que caracteriza bem isso que Jesus falou? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Nós não estamos nesse estágio de evolução desses espíritos. Mas Jesus, quando trouxe essa parábola para nós, deixou o que para nós? A necessidade de fazermos uma reflexão. Como é que está a nossa semeadura? Nós estamos realmente lançando a semente da caridade, do amor, ou estamos lançando semente de intolerância, de preconceito? Como é que está o nosso terreno? A terra onde nós plantamos a semente está encharcado de lama, de mágoa, de ressentimento, de rancor, de raiva. Nós estamos tornando o nosso terreno num terreno improdutivo ou numa terra fértil? Que apesar das tribulações, do sofrimento, nos esforçamos para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Através da caridade para conosco e com o próximo. Como estamos utilizando o nosso livre-arbítrio? Essa é a reflexão que essa parábola nos deixa. A importância de refletirmos como é que nós estamos, se nós estamos
passando pela vida só como espectador. Se nós estamos fazendo o quê para nós mesmos, para melhorar os nossos sentimentos, nós estamos educando esses sentimentos, nós estamos tendo um olhar para o outro de compreensão, de tolerância. Então, Jesus, esse mestre querido de nós, espera isso. Por isso ele utilizou ele mesmo a falar através de parábolas, ele com toda a condição espiritual, um ser crístico, né? Ele podia ter mandado mensageiros para nos ensinar, mas com toda a sua humildade veio ele ensinar, não só verbalmente, mas através de exemplo, e deixar essas dicas para nós, e deixar esses ensinamentos. Então, cabe a nós fazermos essa reflexão. Como é que nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio? O que nós estamos fazendo de bom para nós próprios? E de resultado, o que nós estamos fazendo para o próximo? Deu o nosso tempo, Pedro? Ou eu tenho mais alguns minutos? Tem 1 minuto. Então, eu quero agradecer a todos, aproveitar essa oportunidade da presença de todos vocês, e eu não devo fazer oratória aqui, né, nas janelinhas, mas quero agradecer a todo mundo e espero rever todos vocês de novo no próximo ano e durante a semana aqui, esse mês que termina. Obrigado, Pedro, obrigada a cada um de vocês.